Fala, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco, tá? Como que a gente pode utilizar as opções que a gente tem aqui na nossa plataforma para a gente manter o nosso gerenciamento de risco, tomar muito cuidado com o dia de fúria, quando esse dia acontecer, porque esse dia acontece, a gente ter o mínimo de dano possível e, enfim, não adianta a gente ter 20 dias seguidos de ganho, sendo que um dia que a gente tem de perda, esse dia leva todos os nossos ganhos e mais um pouco ainda do capital que a gente tem para operar no mercado. Então, o nome do jogo é gerenciamento de risco. A gente até pode errar mais do que acertar se quando a gente acerta grande. Quando a gente erra pequeno, a conta ainda fecha, fica tudo no verde. Então, o que a gente pode utilizar na nossa plataforma que pode ajudar a gente nesse gerenciamento de risco que eu ressalto que é parte fundamental para o trader, para o investidor, enfim, para qualquer participante no mercado, para a gente defender o nosso capital com unhas e dentes, porque ele é bastante precioso, escasso, e no mercado está todo mundo querendo pegar ele. Então a gente temos que defender ele com unhas e dentes e, enfim, com bastante técnica. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Se a gente vem aqui no canto superior esquerdo da plataforma em ferramentas, configurações, vai abrir esse painel aqui que geralmente começa com aparência. Aí a gente desce, vem até negociação. Em negociação, a gente vai na penúltima aba escrito gerenciamento de risco. Legal. O que a gente tem aqui em gerenciamento de risco? A gente tem algumas opções. Então, por exemplo, se você tem um objetivo, eu quero ganhar, por exemplo, eu quero ganhar R$300 por dia. Você pode colocar que se você faz mais do que R$300 ou R$300 por dia, a plataforma ela trava suas operações. E aí o que acontece? Você segura aquele ganho e não corre o risco de ou ter um overtrading, ou devolver aquele ganho para o mercado, ou pior, fazer com que aquele ganho que você já tem conquistado, ele vai para zero e acaba se tornando um loss. Então é muito importante que a gente use isso. Por exemplo, se a gente combinou, eu quero ganhar R$300 por dia, quanto que eu aceito perder? Geralmente a gente vai colocar menos do que 300 para a conta fechar quando a gente tiver um dia de perda. Então, se eu aceito ganhar R$300 por dia, quando eu vou perder 200, tá bom? Então vamos deixar esses R$100 de lucro aí. Então eu venho aqui em perda total na conta maior do que, se eu quero ganhar 300, eu quero perder no máximo R$200. Legal. Ganho total na conta, eu quero ganhar até 300. Só que se eu tiver num dia muito bom, de repente eu entrei um pouco mais pesado na operação, ela me deu o meu objetivo de ganho, eu fiz uma parcial e a gente quer alongar o trade, então eu vou colocar o dobro. Se a gente faz R$600 no dia, que é o dobro da minha meta inicial, a plataforma também trava, para a gente segurar uma gordura para os próximos dias, né? Porque a gente fez mais dinheiro do que a gente achou inicialmente que poderia fazer. Então eu vou colocar aqui como ganho total na conta maior do que R$600, que é o dobro da nossa meta inicial. Muito bem. O que é esse drawdown na conta? Esse drawdown na conta é assim, se a nossa perda máxima ela alcançada é R$200, essa perda pode ser ou um stop ou um somatório de stops do dia todo. O drawdown é o quanto que a sua conta pode abaixar enquanto você está numa operação. Então, o quanto que você aceita perder no máximo por uma operação. Até quanto você aceita de gerenciamento de risco que o seu capital abaixe. Então, se a gente tem uma perda de R$200 total no dia, eu não quero que uma operação eu perca mais do que R$150, por exemplo. Então eu venho aqui e coloco no drawdown, eu coloco, só um minutinho, eu coloco R$150. Então, basicamente, isso aqui é o seguinte, eu entrei numa operação, o mercado começou a vir contra a minha operação. Eu não vou aceitar uma perda maior do que R$150 nessa operação. O stop total do dia é 200, mas nessa única operação eu não quero perder mais do que 150. Legal. Na opção de baixo, a gente tem o número de perdas consecutivas. Então, assim, se você entrou numa operação, deu stop, legal. Aí você encontrou outra oportunidade, entrou na operação, deu stop de novo, já acende uma bandeira amarela aí. Se você entrou de novo na operação pela terceira vez e também deu stop, então de duas uma. Ou o mercado, você não obedeceu o teu operacional, está tentando buscar
tá tentando buscar o teu prejuízo, tá tentando fazer overtrading para limpar o número vermelho da conta, pode ser isso, ou o mercado não está de acordo com o teu operacional. Você tem um operacional de tendência, o mercado está lateral, você tem um operacional lateral, o mercado entrou em tendência. Então, para a gente eliminar esse possível risco de queimar a tua conta inteira e ficar fazendo trade que nem um louco, o que a gente pode fazer? A gente seleciona essa operação de número de perdas consecutivas e a gente coloca em 3. Então, se você tiver mais do que 3 stops, entrou, tomou stop, entrou, tomou stop, entrou, tomou stop, bloqueia a plataforma, você não está muito legal para operar hoje, o mercado é que nem feira, tem todo dia, a gente não precisa buscar tudo isso no dia de hoje, tá bom, pessoal? Então, é para isso que serve essa opção aqui do número de perdas. Logo abaixo dela, a gente tem o número de operações fechadas. Então, se no número de perdas é para a gente evitar você ficar entrando e tomando stop, nessa de baixo, no número de operações fechadas, é justamente para a gente evitar o overtrading, para a gente não ficar abrindo e fechando a operação que nem louco, e aí fica gerando um monte de emolumento e conta que a gente paga para a bolsa, e para a gente não vem nada. Então, o que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar um total, pessoal, de 10 operações no dia. Então, se você comprou e vendeu, se você faz isso 10 vezes, a plataforma também trava como medida de segurança e aí você só volta a operar a partir do dia seguinte, né? A gente tem aqui um horário também para a plataforma travar, então, por exemplo, quem faz day trade em mercados futuros, depois das 4h30, né, depois que o mercado de DI já fechou, depois das 4h30, 5 horas da tarde, quando a vista fecha também, a liquidez já começa a dar um pouco mais de problema. Não costuma aparecer tantas oportunidades assim como na parte da manhã e logo após o almoço, então a gente também pode colocar uma trava por horário. Eu não gosto muito, eu prefiro colocar as travas qualitativas ao invés de colocar essa trava por um horário específico. Legal. E aí a gente tem como essa última opção aqui, bloquear a edição de gerenciamento de risco. É aqui que a gente escolhe bloquear a plataforma e eu recomendo que, uma vez selecionada essa opção, que a gente bloqueie até o final do dia. Por quê? Se a gente bloquear por 1 hora ou por alguns minutos, não vai adiantar nada, a gente não vai estar nos protegendo de nós mesmos. Então, eu prefiro que a gente faça um gerenciamento do dia. Atingiu alguma desses limites de risco que a gente nos impôs, a gente para, respira, vai dar uma volta, toma um café, toma uma água. O dia não tá bom pra gente, amanhã tem mais mercado, depois e depois. A gente não precisa buscar tudo hoje. Tá bom, pessoal? Então isso é uma palhinha sobre gerenciamento de risco. Tem mais coisas para a gente discutir também, mas para um começo isso aqui, esse basicão tá bom. A gente já consegue abranger bastante coisa. A gente já falou de overtrading, já falou de drawdown, já falou de stops seguidos, de número de operações realizadas, de o total de losses, total de gains. Fazendo isso aqui, obedecendo isso aqui direitinho, eu tenho certeza que nesse começo, que é um pouco mais difícil, a gente vai conseguir ter uma experiência muito boa nos mercados. Tá bom, pessoal? Um abração.